Olá, seja bem-vindo ao Novos Tempos. Está na Constituição brasileira. Todos são iguais perante a lei, com direito à liberdade, à igualdade e à segurança. Cabe ao Estado promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo ou qualquer outra forma de discriminação. Mas para uma parcela da população, a realidade é bem diferente disso. No Brasil e na maioria dos países do mundo, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, a chamada comunidade LGBT, têm menos direitos do que os heterossexuais e ainda enfrentam níveis alarmantes de preconceito e de violência em função da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. O termo homofobia surgiu na área da psicologia para designar o medo que uma pessoa sente de homossexuais. Com o tempo, passou a denominar o preconceito em função de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Hoje, a LGBTfobia é mais ampla e também mais frequente. Envolve atos psicológicos ou físicos de violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Eu tinha 14, 15 anos mais ou menos, eu estava me descobrindo a minha sexualidade, eu ainda tinha dúvida em relação a essas coisas. Eu lembro que eu conversei, eu devia estar na 7ª, 8ª série. Eu conversei com algumas amigas minhas do colégio sobre isso. Minha mãe, ela teve uma criação religiosa, ela veio do interior, então acho que foi meio que um baque, um filho gay, né? A nossa sociedade é extremamente conservadora, ela ainda não consegue lidar com o diferente. Eu só quero poder conviver em paz, saca? Poder andar na rua sem ser atropelado, me sentir seguro dentro do meu próprio emprego, por exemplo, saca? Sem ser atacado, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Um levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia mostrou que 343 pessoas da comunidade LGBT foram mortas no último ano. Isso significa que a cada 25 horas, pelo menos uma pessoa é assassinada no país por causa da sua orientação sexual. Dos homicídios registrados, os gays correspondem a 50%, travestis e transexuais 42% e lésbicas 3%. Esse alto índice de violência levou o Brasil à triste liderança do ranking mundial de assassinatos de transexuais em 2016. De cada 10 mortes registradas nos 33 países pesquisados, 4 ocorreram no Brasil. Existe uma variedade de agressões, sabe? Elas se dão em espaços e lugares muito diferentes. Na família, né, acho que as primeiras agressões vêm desse âmbito, sabe? A violência do Estado, que não se permite agir em favor dessas pessoas e, ao mesmo tempo, permite que elas sejam violentadas de várias maneiras na sociedade. Hoje, o Novos Tempos discute a violência sofrida pela população LGBT, mas também vai falar da luta dessa comunidade e sobre os direitos que estão sendo conquistados. Para conversar sobre esses assuntos, estão aqui no estúdio o professor Edvar Guimarães, representante do ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas, e o nosso entrevistado de hoje, Azilton Viana, que é presidente do CELOS, o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais. Azilton, muito obrigada pela sua presença aqui no Novos Tempos. E a gente viu na reportagem números assustadores, né, a respeito da violência contra a população LGBT e que estão crescendo a cada ano. O que eu te pergunto é, de fato a violência está aumentando ou a gente está conseguindo identificar melhor essa motivação relacionada à sexualidade? Ou seja, aumentou a agressão ou o olhar sobre esse problema? Olha, eu penso que, na verdade, são dois processos, né, um pouco disso que você está dizendo. São as duas coisas. Porque, na medida em que o movimento social organizado se colocou, né, no sentido de buscar por seus direitos, isso gerou uma visibilidade que até então não se tinha. A sociedade não se preocupava tanto com essa pauta. Na medida que o movimento se coloca e vai para dentro do legislativo, né, fazer o que a gente chama de advocacy, esses temas surgem, né, vêm à tona. Então isso já começa a criar um desconforto. Mas, e claro, nós estamos vivendo tempos muito sombrios no país. É uma preocupação nossa em que, sim, a violência tem aumentado e, sobretudo, eu diria o ódio aos LGBT. Talvez exatamente por essa questão que nós trazemos essa diversidade, nós trazemos a pluralidade para a sociedade. E isso, às vezes, incomoda. Agora, por que as sociedades têm
tanta dificuldade, não só de acolher, mas de integrar como uma riqueza a diversidade, e no caso, a diversidade sexual. O próprio movimento também se pergunta por isso. Porque nós somos, vamos dizer assim, fruto, nós somos também, né, uma parcela dessa sociedade, né? Exatamente. E é quando a gente traz a nossa bandeira do arco-íris, né, que é essa multifacetade que depois, lá na frente, né, na escala cromática, ela se torna o branco, né? A junção de todas as cores, né, vai para uma outra realidade. É um pouco o que a gente entende na sociedade. Mas também é preciso levar em consideração alguns elementos, né? Nós somos filhos de uma cultura muito heteronormativa e muito machista, né? O homem é muito provedor. E pelos dados ali, ó, o maior número de vítimas dessa violência são os gays, né? Porque, na verdade, a gente acaba cumprindo papéis sociais, né? E a nós é dito que o homem tem que ser duro, não pode expressar sentimentos, ele tem que ser o provedor, ele, sabe? Uma série de estereótipos que estão colocados e que a comunidade LGBT desmistifica e joga isso tudo por terra, porque o homem pode chorar sim, ele pode ser sensível sim, ele pode ser mais sensível com a mulher, por que não? Então, quer dizer, são todas essas desconstruções que o movimento traz que eu penso que incomoda, né, uma certa parcela da sociedade. Zilton, até 1985, né, tem muito pouco tempo, o homossexualismo, na época, era considerado uma doença, estava na lista do Conselho Federal de Medicina. Isso hoje nos impressiona muito. Agora, de lá para cá, quanto de avanço que você percebe que, de fato, houve para a comunidade LGBT? O que você fala é muito importante, porque é porque a gente celebra a marcha, né, o Dia Internacional, né, contra a Homofobia, que foi no dia 17 de maio de 1990, né, que a Organização Mundial da Saúde retirou a expressão homossexualismo das patologias. E aí sim entendendo o que é um comportamento, que é uma manifestação da sexualidade humana. Isso foi um grande avanço que modificou muitas relações com o movimento social no mundo inteiro. Mas a gente ainda sofre, embora a gente reconheça esse avanço, mas, por exemplo, o transexualismo ainda é considerado, tanto que o transexualismo continua do status de doença. Quando a gente entende que a transexualidade seria uma outra forma da manifestação da sexualidade humana. Então agora a nossa luta é para que também a transexualidade seja despatologizada, né? Mas assim, a gente vê que da década de 90 para cá, e aí a gente tem que reconhecer a atuação sim do movimento social organizado, né, que historicamente sempre lutou por essas pautas, e na década de 90 tem outro agravante, que é a questão que surge a AIDS, né? E a AIDS surge como uma praga, como uma peste gay, como era falada naquela época. Né? E aí isso obrigou o movimento a se organizar no sentido de fazer a defesa e a mesmo de prevenir, né, essa epidemia que hoje é uma pandemia. E isso muniu a sociedade, às vezes, de muita justificativa para uma criminalização. Sim, né? sim, exato. Né? Tanto que a doença era se referida ou era a peste gay ou a praga gay. E isso influencia demais a opinião das pessoas, Sim. até hoje, né? E Sim. a gente foi pesquisar um pouco nas redes sociais para saber o que as pessoas falam a respeito, inclusive da LGBTfobia, dessa realidade. É a hora do quadro hashtag. Vamos começar. Menos homofobia e mais amor. Amar é um direito de todos e deve ser vivido sem medos e opressões. Enquanto vocês insistirem em usar homofobia para diminuir alguém, o mundo não vai para frente. Se existisse cura gay, eu ia querer ser curada, porque viver com homofobia é muito difícil. Tem mais algum? Vamos lá. É papel do poder público criar instrumentos de combate ao preconceito e à homofobia. Muito interessante, porque fala do preconceito, mas também dessa questão do papel do Estado, né? Sim. Como que o Estado se coloca nesse lugar, papel, né? nesse lugar de intervenção. Para nós, assim, nós defendemos, né, um Estado forte, né, o princípio da Constituição de 88. O Estado democrático de direito, ele significa o Estado de bem-estar social. E aí em todas as suas formas, em todas as suas manifestações, né? Então, não dá para nós querer, né, no Brasil, termos Estado mínimo e garantir que as políticas públicas sejam implementadas. Isso é um contrassenso. Então, nós, movimento, temos muito claro o papel do Estado, né, enquanto fomentador, né, do convívio pacífico da sociedade, né? Não dá para a gente transferir responsabilidade. Então, quando as pessoas, né, quer dizer, você vê aí que uma fala de um certo temor de receber a homofobia, de receber a violência, seja física ou verbal, que às vezes todo mundo acha que é só violência física, e não é.
A verbal, às vezes, é muito mais dura e fere muito mais do que a física. Então, é nesse lugar que a gente precisa refletir. Agora, Azilton, está na mesma direção que você vem refletindo. Eu quero saber o seguinte, se o movimento social LGBT conseguiu colocar realmente na pauta a discussão sobre a homofobia no Brasil e no mundo. E se colocou, o que vocês percebem como os grandes entraves para a gente avançar para uma sociedade mais cidadã? Olha, professor, respondendo ao senhor, sim. No mundo, eu diria, a gente tem avanços muito grandes. Nós temos países como o Canadá, como a Holanda, a própria Alemanha, que tem um museu homossexual. Isso é muito importante, Quer dizer, é para a gente não esquecer, Até dessa questão, a Alemanha vive muito essa questão da tradição, até em função do nazismo, Mas aqui no nosso lado, aqui, o nosso parceiro, do Cone Sul, a Argentina, tem uma legislação muito mais vigorosa, na defesa, na isonomia aos LGBT. E sim, respondendo a sua pergunta, nós conseguimos fazer esse debate, tanto é que a repressão que a gente tem visto e tem sofrido, por parte dos legislativos reflete isso. Se não fosse uma pauta que gerasse, que tivesse na discussão, que não tivesse sendo colocado permanentemente para a sociedade, não mereceria tanta resistência, vamos dizer assim, do lado de lá, se é que a gente pode falar de um lado de lá. Agora, no legislativo, por exemplo, que seria o espaço de confirmação e de possibilitação desses direitos de chegarem a ser realidade de fato, o que você avalia? Existe uma omissão no espaço legislativo com relação à garantia dos direitos da comunidade LGBT? Eu diria, assim, essa minha fala, ela repercute também de muitas outras entidades, no país inteiro, que infelizmente o legislativo ainda deve muito à comunidade LGBT, em todas as esferas. Aqui na Câmara, por exemplo, Ana, recentemente nós perdemos a votação da criação do Conselho LGBT Municipal, que na verdade todo mundo acha que é para recurso e não é. É um órgão de controle social, é onde as denúncias chegam, é um acompanhamento da política, e que é feita pelo movimento social em parceria com a gestão. Então o Legislativo, infelizmente, nos deve muito. Por exemplo, nós estamos há mais de uma década clamando, brigando na Câmara Federal, por exemplo, a criminalização da homofobia. No Estado, felizmente, a gente tem uma boa notícia, no dia 28 de junho agora, o governador de Minas enviou para a Assembleia finalmente a proposta de criação do Conselho Estadual LGBT, que ele está chamando de Conselho de Cidadania LGBT, que era uma demanda histórica do movimento aqui. Bem, na Câmara de Belo Horizonte nós já fomos derrotados, nós já perdemos esse debate. E agora a gente quer levar para o Legislativo Mineiro esse debate para dizer para a sociedade que não é bem na forma que está sendo construído, sabe? A gente quer controle social. Então, existem avanços, muitas dificuldades. Sim. A gente volta daqui a pouco para falar um pouco mais sobre isso. A gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta com mais Novos Tempos. Estamos de volta com Novos Tempos e no programa de hoje o tema é preconceito e violência contra a comunidade LGBT. Mas tão importante quanto olhar para as muitas dificuldades que ainda existem é reconhecer um importante caminho de luta e de afirmação. Nas maiores cidades do país, inclusive aqui em Belo Horizonte, as paradas gays levam as cores, a alegria e o orgulho LGBT para as ruas. É sim uma grande festa, mas também é um dia de mobilização na luta por direitos. No mundo, o primeiro grande marco aconteceu em 1969, quando frequentadores de um bar gay de Nova York entraram em um conflito contra policiais que constantemente abordavam o lugar. Um ano depois, em 1970, militantes foram às ruas para comemorar um ano deste ato, o que ficou conhecido como a primeira parada LGBT da história. No Brasil, o movimento surgiu na década de 70, juntamente com as reivindicações por direitos civis e contra a ditadura militar. A primeira Associação Brasileira de Defesa dos Gays foi criada na década de 80, mas foi só em 1997 que eles ocuparam as ruas na primeira parada do orgulho LGBT em São Paulo. A gente tem algumas medidas importantes que foram implementadas, Bom, eu pensaria no processo transexualizador em 2008, pensaria no Transcidadania, que eu acho de São Paulo, que eu acho que foi um dos programas, pensando em política pública, que eu acho que foram um dos programas assim, mais relevantes que a gente teve. Assim. Ao mesmo tempo que houveram muitos avanços, o movimento conservador também cresceu muito nos últimos anos. Então, mais do que nunca, é tempo de disputa e todo momento a gente tem que continuar falando sobre isso, a gente tem que continuar dando visibilidade para esse tema, porque não está nada garantido. As dificuldades permanecem,
mas a comunidade LGBT tem se organizado cada vez mais. O NU ele é um programa que surgiu em 2007 com incentivo e acordo, né, assim, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, muito na seara do Brasil Sem Homofobia. Assim. Então, a partir desse momento, são criados vários projetos e programas para trabalhar com a questão LGBT. Frente Autônoma é uma rede de movimentos sociais e ativistas independentes que se juntaram para propor uma nova maneira de trabalhar a pauta LGBT na cidade. O nosso objetivo principal é fazer com que as pessoas dialoguem com a gente e entendam que nós existimos o ano inteiro, sabe? Não só nas paradas gay, não só nesses momentos, mas que são pessoas que têm vida, têm famílias, têm história, trabalham, estudam e vivem como qualquer outra pessoa. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, talvez mais ok as coisas fiquem, mais naturalizadas de alguma medida. E entender isso, assim, somos todos diferentes, a gente não quer ser igual, a gente quer ser respeitado na nossa diferença. Vamos continuar nossa conversa com Azilton Viana, que é presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais. Azilton, como presidente do CELUS, você participa diretamente da organização da parada LGBT aqui de Belo Horizonte. Qual que é a importância de levar essa manifestação para as ruas e como que esses eventos contribuem e fortalecem a causa LGBT? A gente pode dizer que o primeiro é um momento de afirmação política, né? E por isso que é importante a gente dizer que, historicamente, a parada ela sempre acontece à luz do dia. Porque as nossas outras ações são todas à noite, mas neste momento é exatamente para dialogar com a cidade, com a sociedade, para mostrar que existimos sim, que merecemos direito e que temos orgulho. Por isso que ela é uma parada do orgulho, temos orgulho de sermos LGBT. É muito importante dialogar permanentemente, sim. A parada é uma vez no ano. Mas as ações realizadas por entidades, por coletivos, elas acontecem ao longo do ano inteiro. É tanto que a gente não faz só parada, a gente faz a Jornada pela Cidadania LGBT, que está na 4ª edição, que começou agora em junho e termina no dia 31 de julho, com diversas ações em toda Belo Horizonte, dialogando com a cidade. Porque nosso papel é dizer isso. Somos mães, somos pais, somos filhos, tios, avós, enfim, temos famílias também. E temos orgulho da família que temos. Eu, como educador, me preocupo muito com os processos, né? Uhum. Eu quero saber o seguinte, se os estudos da sexualidade humana, né, que é uma realidade muito complexa, da antropologia, da psicologia, têm ajudado o movimento a se apropriar desses estudos e avançar na discussão com a sociedade em busca de uma melhor compreensão, desfazer, por exemplo, preconceitos, como aquele que nós conversávamos, né, por exemplo, as pessoas que ligam a orientação sexual com uma escolha pela imoralidade e tal. Como é que você vê isso? Durante muito tempo, professor, ficamos muito na questão da militância. E aí, não é um belo dia, mas aí, diante, né, da militância, na medida que você vai se relacionando com outros atores sociais, percebemos a necessidade de, sim, dialogar com a academia, com esse espaço acadêmico, com essa produção do saber e do conhecimento, exatamente para balizar, inclusive, os nossos posicionamentos. Então, hoje, por exemplo, quando a gente viu no vídeo ali a própria constituição do NU, que é o Núcleo de Estudos dentro da UFMG, né, do Departamento de Psicologia Social, é muito importante, né, porque é isso que nos baliza. Né? E cada vez mais o conhecimento ele é forma de dissipar vamos dizer assim, a nuvem da ignorância das pessoas. Agora, então, para nós é muito importante. Eu vou aproveitar essa fala sua do conhecimento para fazer uma pergunta relacionada não à produção do conhecimento com relação à sexualidade, mas à difusão desse conhecimento nas escolas, por exemplo. Como é que é tratado hoje em dia, e se você vê uma necessidade de mudar isso, o tema LGBT na sala de aula, com jovens, com crianças? Como é que você vê isso? Isso é muito importante porque, por exemplo, são os dois grandes ambientes onde os jovens, né, e os adolescentes LGBT sofrem o bullying. Primeiro, às vezes, né, primeiro na casa, na própria família, e no segundo momento na escola, que é onde, né, você tem o convívio social. Então, nós temos feito uma tentativa árdua de mudar, né? Tanto que a gente tem debatido muito, né, nos planos, seja municipal, estadual ou nacional de educação, a inclusão, né, da educação para a diversidade, nós estamos chamando assim, sabe, professor? Mas, infelizmente, a gente encontra muita resistência, né? Sobretudo de uma ala conservadora, fundamentalista, que diz que nós estamos querendo doutrinar, querendo ensinar as crianças a serem gays, lésbicas ou travestis transexuais, né? É uma falácia que nos atribuem e tentam convencer. E aí, geralmente, as pessoas desavisadas, né, sem o conhecimento, acabam acreditando nessa ideia. Infelizmente, a gente precisa, para ontem, rediscutir a própria Constituição do modelo de educação que a gente quer para a nossa sociedade. Que avanços vocês percebem nessa direção?
Por exemplo, quando as universidades, como inclusive a PUC Minas, garante o direito do público LGBT se autodenominar, né? ser na lista de chamada, nomeado pelo nome que a pessoa se dá, etc. Que outras garantias e avanços você vê acontecer, se concretizar na sociedade, mas sobretudo no âmbito escolar? Olha, essa questão aqui na PUC ela é muito emblemática, porque inclusive nós discutimos, né, no CELOS, a gente até parabenizou essa iniciativa, né? Porque, primeiro, a comunidade LGBT sofre um índice de evasão escolar, né? Porque não dá conta, às vezes, né, da violência que é feita no cotidiano, né? E uma delas, principalmente para pessoas travestis e transexuais, é a não permissão da autodeterminação, ou seja, de ser chamado como você se reconhece, e não como está no mero registro, né? Então, sim, é uma ação importante, pode parecer pequena, mas isso garante a autoestima, né? Nossa comunidade, ela sofre essa questão da ausência de autoestima exatamente por você, né, receber essa violência cotidianamente. O nosso desejo, eu não gostaria de estar aqui falando de violência, né? Meu desejo é estar aqui falando de perspectiva de trabalho, desenvolvimento familiar, etc. Mas, infelizmente, né, a violência é a nossa realidade cotidiana. Então, não tem jeito de não dizer sobre ela. Inclusive, essa questão da comunidade, das pessoas que são transexuais, transgêneros, de uma maneira geral, o Grupo Gay da Bahia fez uma pesquisa e falou que dos transexuais, dos transgêneros no Brasil, cerca de 90% deles acabam tendo que sobreviver da prostituição. Isso demonstra claramente que o mercado ainda está de portas fechadas para essa população. Então, a questão educacional começa por aí, mas entra também no mercado de trabalho, o preconceito. Não, sem dúvida. Porque também é o que a gente tem discutido muito, né? Os LGBT vivem de sobreempregos, né? Aqueles, né, que não tem o estereótipo, né, por exemplo, aquele gay, né, mais, vamos dizer assim, padrão, né, padrão heteronormativo, aquele é mais fácil, né, um branco, né, empoderado, etc. Mas imagina uma travesti de periferia, né, sem formação escolar, porque na verdade ela foi expulsa desse ambiente escolar lá atrás. Então, o que ela tem que fazer? Ela não tem opção. E a gente aqui não está aqui fazendo um debate, né, moralista sobre, né, estar ou não na prostituição, ou não prostituto, né, de se prostituir, mas a verdade é que algumas pessoas estão ali por falta de opção. É claro que outras, né, gostam, e que é legítimo também. Claro. É um direito que a pessoa tem que exercer, mas se você não tem a condição, a escolha para dizer eu quero isso e eu não quero aquilo, você não tem cidadania. Os dados do grupo do GGB, né, do Grupo Gay da Bahia, a gente fica muito preocupado porque é uma ONG, né, da sociedade civil, que se preocupa em fazer esse levantamento. Porque do ponto de vista institucional, né, da gestão pública, não existe nenhum dado oficial sobre isso. Ou seja, os dados podem ser muito piores, inclusive, né? E nós acreditamos que sejam muito piores. Porque o GZB, ele cataloga o que tem no país inteiro, mas que sai na imprensa, na mídia, né, institucionalizada. E aqueles que não saem? Porque, por exemplo, quem sofre homofobia às vezes, não quer nem numa delegacia fazer uma ocorrência. Porque você já foi humilhado uma vez. Você chega no espaço público, né, na delegacia que deveria ter um acolhimento adequado para você, você ainda é mais humilhado. Porque às vezes você passa de vítima a agressor. Então as pessoas às vezes não querem esse lugar. Então por isso a gente acha que está subnotificado. Assim, reconhecemos, né, o mérito dessa publicação do GGB, mas a gente fica preocupado porque a gestão pública não se pensou sobre isso. Né? Agora, eu não queria terminar esse programa sem entrar num tema delicado. Nós estamos chegando ao final, mas eu quero colocá-lo porque ele é super importante. Eu, como teólogo, eu percebo uma reflexão muito grande acontecendo dentro das religiões, das igrejas, do ponto de vista do olhar da comunidade. Percebe alguma mudança significativa na postura das religiões? Não, olha só, a gente tem alguns avanços, sim, significativos mesmo, né? Sobretudo, a gente pode falar do que a gente tem visto, o movimento religioso, né, das igrejas inclusivas. Isso é um avanço muito grande, sem dúvida nenhuma. Sobretudo porque em alguns momentos, eu volto lá atrás da questão do conservadorismo, né, muitas das questões que nos são, né, das acusações que nos são feitas, elas advêm exatamente de uma compreensão, de uma interpretação, né, da Bíblia, né, do grande livro, né, dos cristãos. E aí a gente tem que tomar muito cuidado porque a interpretação ela é pessoal, né? E ela pode produzir, como, né, no passado produziu extermínio de milhões, né? Ou também criminalizar todo um segmento, todo um grupo, como é o que a gente vem discutindo atualmente. Porque
e a gente discute muito né, nos diferentes movimentos, segmentos, que a moral cristã, se o que Cristo disse, né, os 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, se a moral é o amor, tem um problema aí, né, em algum momento, aí, em algum lugar, que precisa ser resolvido. Eu agradeço muito a presença do Azilton aqui no programa Novos Tempos. Passo a palavra para o professor encerrar o programa. Ok. O preconceito e a violência contra a comunidade LGBT revelam que temos uma longa caminhada ética a ser trilhada para garantir igual cidadania entre as pessoas. Família, escola, Estado, sociedade, ONGs, religião, todos precisamos rever nossos pressupostos e aprender a reconhecer a dignidade inalienável de cada ser humano. Precisamos ter coragem, contemplar no rosto de cada pessoa o apelo ético ao respeito, ao reconhecimento da dignidade humana nela encarnada. Somos todos irmãos. Independente de orientação sexual ou de identidade de gênero, todos devem pautar seu agir pela justiça e pela paz, convivendo dignamente, sem violência ou exclusão. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Thaís. Obrigada, professor. O Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!